Pai, e que venhamos sair daqui alimentados pela Tua palavra, Senhor, porque é ela que nos alimenta, Senhor. Obrigado, ó Pai. É o que te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Saudamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que esta paz venha morar e reinar em vossos corações dia a dia, a qual Deus tem proposto a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Quem é salvo sente o seu amor presente, pois estás aqui. Amém? Se você é salvo, você vai sentir o amor presente do Senhor, pois Ele está aqui nessa noite. Eu quero convidá-los neste momento para nós abrirmos as nossas espadas. Quantos têm uma espada aí? Deus bom. Você que não tem, adquira uma, viu? Porque precisamos estar preparados para a guerra. Por que, pastores? Precisamos estar preparados para a guerra. Porque a palavra que vamos ministrar hoje, nesta noite, amados, é uma palavra que ela vai falar diretamente com cada um de nós. E aí que bom que todos pudessem ouvir e nunca se desviar dela, daquilo que aprenderam. Abra a tua Bíblia aí no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. O bazar deste texto, ele diz Cristo como Filho do Homem. Bendito seja Deus. E a pergunta para mim e para você nessa noite: e você como filho de quem? De quem você é filho? Quem te tornou filho? E como filho, você é grato àquele que te tornou filho? Que te deu o direito de hoje poder dizer para ele: o Senhor é meu Pai? Verdadeiramente? Porque até enquanto éramos criaturas, feita, criada por Ele, lançada por Ele, colocado na terra, mas Ele achou por bem queremos que nós sejamos filhos. Louvado seja Deus. Leiamos o texto da palavra do Senhor. Olha só: portanto, convém-nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós não desviamos dela. Amém? Amém. Que em tempo algum nós desviarmos dela. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos em tempos trabalhosos, pois a Bíblia já nos alerta a respeito disso. Que haveria dias, ou que haveria tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo que o ser humano, a humanidade, seria amante de si mesmo e inimigo de Deus. E quando começamos a entender que, quando deixamos Deus de lado e não tenhamos Ele como o objetivo central de caminhar, de reverenciar, de adorá-lo, de bendizê-lo o seu nome. E aqui nós vamos ver o escritor Hebreus dizendo que nós devemos atentar, estar atento para aquilo que temos ouvido.
para aquele que você tem ouvido alguém se desbravar, alguém se dedicar interinamente para extrair o melhor daquilo que Deus tem para mim, para você aprender. E você muitas vezes despreza isto por algo físico, por algo pessoal. Estamos sendo mesquinhos diante do Senhor. Aleluia. E desagradando a Deus com aquilo que nos agrada, com aquilo que é mais importante para mim, para o desejo físico, para o desejo humano, para o desejo da carne, do que para o desejo do Espírito, porque essas duas coisas militam uma contra a outra. O Espírito, ele milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Louvado seja Deus. E o texto, ele já vem com uma afirmativa dizendo, portanto, ei, aleluia. Ele diz, portanto, convenhamos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que no tempo algum não desviarmos delas. Que tempo é esse, amados? O tempo que sabe, alguém vai parar no hospital, na cama de uma UTI, que vai ficar sem ouvir, sem falar, e que ele não pode mais haver comunicação, nem verbal e nem por ouvir. O tempo da dificuldade. O tempo que desprezamos. Nós vamos ver Salomão escrevendo a respeito do tempo, dizendo: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer, há o tempo de crescer, há o tempo de plantar, há o tempo de arrancar o que se planta. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Prezado irmãos, prezado amigos, quem sabe você que vai ouvir essa mensagem lá do outro lado do planeta, do outro lado do Brasil, do outro lado de outras nações. Glória a Deus. Entenda nesta noite que o nosso tempo ele é limitado. Ele é um tempo, ele é limitado em 60, 70 anos para alguns, outros podem limitado com 30, outros limitado com 40, outros com 15, outros com 16. De certo que este tempo há um limite dado para cada ser humano na terra. E dentro deste tempo limitado, Deus dá um tempo para mim e para você, para começar a entender qual o objetivo de Deus na sua vida nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós olhamos aqui para o versículo de número 2 do mesmo texto bíblico. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme em toda tentação e da tentação e desobediência recebeu a justiça, a justa retidão. Louvado seja Deus. Aleluia. Isto quer dizer, amados irmãos ouvintes, que se Deus, por meio da sua justiça, Ele não poupou nem os anjos que se rebelaram, nem os anjos que quiseram subir mais alto do que o Todo-Poderoso. Ele continuou e continua sendo um Deus reto. Um Deus que não muda algo que está projetado para ser alcançado. A única coisa que pode mudar, amados, é eu e você. Quando entendemos que precisamos de mudar de direção.
Eu quero que você entenda nessa noite que quando nascemos e até o ponto de entendermos o que é certo e o que é errado, nós estamos trilhando em um caminho. Mas quando entendemos aquilo que é certo e que é errado, parece uma divisão chamada dois caminhos, porque aí você entende, ou você persiste em andar retamente, ou você persiste em andar erroneamente. Ou entra para a direita, ou vai para a esquerda. Na direita, se você permanecer, você vai retamente guardar os ensinamentos da palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Andar com Ele, viver com Ele, caminhar com Ele, ver como Ele ordena a cada passo, louvado seja o nome do Senhor. E esta trajetória, ela vai longamente sendo levada. Nós precisamos ter alguns cuidados. Certa feita o homem disse: você nasceu no berço de ouro. E quando se fala em nascer em berço de ouro, só fala em nascer o moço que nasce numa família rica, numa família que tem muitos bens, tem muito dinheiro. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nascer em berço de ouro, pastor, é nascer no cristianismo, é nascer dentro aonde você já vem no conhecimento de Cristo, já começa a engatinhar e levantar, dar os primeiros passos olhando para Cristo, que é a alegria verdadeira, que é o verdadeiro dono do tesouro do ouro e da prata. Isto é nascer em berço de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas dentro dessa trajetória, amado, desse nascer no berço de ouro, nós vemos aqui o Estevão, nascendo no berço de ouro. Ele vai começar a crescer nesse segmento dessa riqueza importantíssima diante de Deus. Mas é preciso que quando ele comece a entender que nessa trajetória ele tem uma escolha a fazer, e essa escolha ele não pode desviar dela. Mas pastor, por que não pode desviar dela? Porque quando se desvia dela, as bênçãos que estavam prometidas para esse segmento aqui, quando disse o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu uso o seguinte, vocês podem olhar para mim, sejam meus imitadores, mas eu tenho uma coisa que eu quero dizer para vocês: eu me reservei puro diante do Senhor. E aquele que quiser receber os dons, faça isso. Reserve-se puro diante do Senhor. É bom nascer em berço de ouro? É. Mas tem alguns cuidados que devemos ter. Para que esse segmento, no meio desse caminhar, ele não se perca. Porque fica mais difícil de você receber o dom da parte de Deus. Porque agora você está no berço de ouro. Quero que você entenda nessa noite: está no berço de ouro, está seguro, está fluindo das riquezas do rei. Mas quando você sai disso aqui, você vai ter que ir lá fora. Por que o moço levou tudo que tinha, gastou e acabou com tudo? Porque ele foi criado num berço de ouro, ele não sabia o que era necessidade. Mas quando ele aprendeu o que era necessidade, ele começou a entender, irmão Valmir, os desígnios da casa do seu pai. Eu quero que você nessa noite comece a entender o que é os desígnios de Deus para a tua vida. Hoje você vai ter que trabalhar mais para buscar a unção de Deus na tua vida. Porque você desviou-se lá na metade do caminho. Para aquele que está chegando agora, é como se fosse o Estevão, aquele que aceita Cristo como Salvador, irmão. Aqui é como se fosse o Estevão, que agora já está começando a dar os primeiros passos. Para ele é mais fácil, porque ele vai deixar a ignorância de lado, ele vai começar a ver a luz da palavra, a luz da verdade de frente, ele vai começar a entender e absorver para si aquilo que a palavra do Senhor está dizendo.
ele não vai se desviar dela. Por que isso? Porque é o Espírito Santo que o convence. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! E nós continuamos, amados, vendo que a palavra do Senhor ele vai dizendo como escapamos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. Ei, aleluia! Como o pastor Claudio vamos escapar da ira de Deus se nós não nos agarrarmos, não nos abraçarmos com esta tão grande salvação que está na pessoa de Jesus Cristo. E muitos estão deixando ela escapar entre os dedos, deixando ela escapar entre os abraços, vindo de indiretamente a morte. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Glória, glória, glória. Como escaparmos nós, amados, se agora nós já temos ouvido, estamos ouvindo esta palavra todos os domingos, todas as terças, estamos ouvindo lindas melodias sendo entoadas, dizendo: o rei está voltando, e nós estamos desprezando, deixando escapar esta tão grande salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. O Pai se preocupou-se tanto que ele envia o seu Filho, ele se destonaliza, ele se transforma agora em um homem, um corpo humano cheio de pecado, para que pudesse chegar e resgatar, dizendo: não é preciso resgatar, porque fez a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aleluia! Como desprezar tanto isso, irmã Graziele? Se outrora nós éramos uma folha lançada no chão, o vento vinha e levava de um lado para o outro, daqui a pouco ela estava beirando o abismo, daqui a pouco estava beirando o rio, não tinha paradeiro. E o destino desta folha era apodrecer e servir de esterco e alimento para os vermes da terra. Aleluia! Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele toma esta folha e ele traz para si e olha para isso: mas você tem uma sementinha importante. Você não foi feito para servir de alimento para os vermes da terra. Não, eu quero que você seja uma folha bonita, uma folha como uma palma de ouro, sendo levantada, planejada sobre o universo. E eu quero que você se torne como as asas dos anjos, que brilham, que resplandece como a luz do Oriente, quando o sol vem ao nascer do dia. Bendito é o nome do Senhor. Atentarmos para esta tão grande salvação. Aqui nós vemos, amados, o escritor quase como fazendo uma súplica. Ele está quase suplicando: aleluia, irmã, aleluia, louvado seja Deus, irmã Cristiane. Ele está quase suplicando para aqueles que estavam vindo, recebendo esta carta, recebendo esta mensagem. E hoje nós estamos suplicando, nós estamos dizendo: olha, tu vem, porque Jesus vai voltar e você vai ficar. E se você ficar, você vai ter que dar a tua própria vida, a fio da espada. Se quiser ter a salvação, está no teu próprio pescoço. Se tu quiser ter a salvação, mas eu quero dizer para você: não é só isto que acontece. Você vai perder o galardão, e olha, ainda vai ser mais difícil ainda, porque Satanás vai chegar a dizer: Ricardo, por que tu não subiu? Mas eu sabe que o pastor é muito duro. Eu não aguentei, eu não subi de sola. Então faz o seguinte: fura os olhos dele. Ela mandará chorar, manda cantar a paz. Fura os olhos dele aí.
Ah, não, mas eu vou fazer uma proposta para ti. Eu vou colocar um selozinho aqui em você. E com esse selo você vai poder comprar, vender, vai poder viajar, vai lá nos Estados Unidos, vai conhecer todo o Oriente Médio, sem pagar nada. Você vai de graça. O que tu escolhe? Tu escolhe isso ou escolhe ter os olhos furados? A Bíblia vai dizer que é melhor entrar no reino do céu sem um membro do corpo de que ir com o corpo e tudo para o inferno. Vai ser mais difícil. Porque hoje, no tempo da graça, nós não queremos nos disponibilizar. Não é sacrifício não, irmãos. É disponibilizar um tempo para Deus. Porque não é sacrifício nós vir aqui. É um tempo disponibilizado para Deus. Para você dizer, para mim você dizer, Senhor, obrigado. Porque o Senhor deu a sua vida por mim. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não tinha este fôlego. Se não fosse o Senhor, eu não estava trabalhando. Eu não tinha um emprego. Porque o Senhor é o dono do emprego onde eu estou. Mas o mais importante de tudo isso, amados, não é o que está aqui. Porque o que está aqui é passageiro. Dizer Salomão, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Mas o mais importante é estar preparado lá na glória do Senhor. A cidade santa, a nova Jerusalém, a Jerusalém que descerá do céu, porque a Jerusalém que foi na terra, ela foi sacudida, ela foi destroçada, ela foi esmiuçada, ela foi dividida. E essa Jerusalém que está ali, que tanto brigo por um pedacinho para chegar lá, mas este pedacinho aqui é meu, este aqui é meu, eles brigam entre si e nunca conseguem decidir de quem é. Mas a nossa Jerusalém, a Bíblia diz que ela descerá do céu, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo, e ela vem, ela vai descer, e aí, quem que vai estar lá? Eu e você, se formos fiel e se permanecermos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não atentamos para uma tão grande salvação, diz a palavra do Senhor. O versículo 5, amados, diz o seguinte: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo, foram do que foi do que falamos. Louvado seja Deus. O mundo não foi sujeitado aos anjos. Deus não se sujeitou-se, morria. Havia este mundo por causa dos anjos. Ele se sujeitou-se e vinha a este mundo por causa de mim e de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas qual tão impureza de Deus É glória. no camarada que não ia? O que ele viu de tão interessante no Cláudio Gonzalez? O que ele viu de tão interessante no Ian, no Alex? O que ele viu de tão interessante em vocês, irmãos? Duas coisas que Deus tem de tão interessante no ser humano. Não é este volume físico, porque esse volume físico ele foi feito do pó, e do pó ele há de tornar. Mas o mais interessante que Deus deu tão importância foi algo chamado fôlego ou alma vivente, porque esta saiu dele para mim e para você. Esta retornará a ele. E ele olhar e ver que ele fez com as mãos o instrumento que serviria de base para que esta alma vivente pudesse
penetrar e fazer dela algo que pudesse andar, locomover e se comunicar com ele, e perdeu a comunicação, Deus se entristeceu. Ele entristeceu. Mas ele resolve esta situação. Ele resolve no momento em que o pecado se aglomera sobre o ser humano no jardim do Éden, pela desobediência. Ele agora olha e disse: Rian, tu vai trabalhar, comer banhado com suor do teu rosto. Por causa de ti, Rian, a terra será maldita. Por que Rian? Porque o Rian representa o Adão que estava lá no jardim do Éden. Como assim, pastor? Eu represento o Adão que estava lá no jardim do Éden. A feitura das mãos de Deus. O homem perfeito que Deus fez e se tornou imperfeito pela sua desobediência. Bendito é o nome do Senhor. E ao fazer isto, ele olha para a mulher. Ei, tu deu ouvido, né? O que a serpente falou. Pois é, Senhor. Se eu soubesse que era assim, se eu só soubesse, eu não salvo ninguém. Não era para te saber, mas agora tu já sabe. E eu quero dizer uma coisa aqui para você que talvez você ainda não ouviu. Irmãos, o pecado, eles só aparecem por causa da lei. E quem mostra o pecado é a lei. Como assim, pastor? Porque enquanto o povo vivia debaixo do jogo da lei, é tão interessante que o pecado daquela mulher só apareceu por causa da lei. Quando eles pegam a mulher em ato de adultério, eles chegam diante de Jesus e dizem: Mestre, esta mulher foi pegada em ato de adultério. E a lei diz. Naquele momento o pecado dela apareceu, porque ela foi pego por causa do resultado da lei. Cuidado, viu? Porque a graça de Deus, ela é mais pesada do que o fardo da lei. Mas como assim, pastor? Jesus disse para ela, depois de ter feito todo aquele cerimonial, e todo mundo, porque ali eles não estariam cumprindo a lei, eles estariam abolindo a lei, porque a lei dizia que se pegasse, teria que trazer os dois, não foi só ela, teria que ser o castigo por dois. Agora, Jesus vai dizer, pastor, pois é, não trouxeram ele, não? Né? Em outras palavras. Trouxeram só ela? Foi. Então vamos junto. Vocês querem que eu julgue ela? Então, já que o outro não está, eu vou começar a escrever a sentença de cada um de vocês aqui. Quando ele termina de escrever que não vê mais ninguém, aí Jesus diz algo interessante. Diz: pois é, mulher, cadê os que te acusaram? Que queriam que a lei se cumprisse em ti? Ninguém te acusou, não, pois é. Nem eu, porque eu vim para cumprir a lei. Eu vou fazer com que neste momento a lei se cumpra. Vai, só tem uma coisa, não peques mais. A graça, pastor, pesou muito mais do que aquele momento que eles queriam castigar a mulher por causa da lei. Naquele momento a lei apareceu, o pecado apareceu. Por quê? O camarada vai diante do tribunal. Se não houver prova ou contraprova, eles vão te julgar por algo que tu não fez. Mas Cristo levou sobre si isto, para que você aprenda, para que eu aprenda, que na graça do Senhor não se deve brincar, porque ela é mais pesada do que o fardo da lei. Porque pela graça sois salvo. Por que isso? Porque
Este preço não foi pago agora com palavras escritas, ditas, editadas por Moisés, mas vaziada por Deus. Agora, ela foi escrita pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, atente para esta tão grande salvação, que ela está exposta a mim e a você. Não deixe que ela passe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui, amados, olha só. Bendito é o nome do Senhor. Em 1 João, no capítulo de número 5. Alguém achou aí? Por gentileza, pastor. Capítulo de número 5, o versículo 7 e 8. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue, e esses três concordam em mim. Aleluia. Irmãos, assim como os três que testificam nos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também na terra há três que testificam diante de nós. Você já está limpo, como disse Jesus, pela palavra que vos tenho falado. Então não deixem voltar novamente a se sujar. Porque quando Jesus chega para Pedro, Pedro, vou lavar teus pés, Pedro. Eu não, mestre. De jeito nenhum. Pedro, seguinte, se eu não lavar teus pés, tu não vai ter parte comigo. Pedro já começou a entrar o medo ali. Mas como, mestre? Eu não vou ter parte contigo, se eu estou contigo aqui, eu ando contigo, estou aprendendo contigo, bendito é o nome do Senhor. O que nós frisamos aqui para encerrarmos nesta noite, amados? Que nós estamos aprendendo em Cristo Jesus com aqueles que têm nos aplicado os ensinamentos do Senhor, que o Senhor tem dado a eles a inteligência, a capacidade, e capacitou para que pudéssemos aprender, e nós muitas vezes não damos o devido valor da palavra que temos ouvido. E aí queremos testemunhar de Cristo, mas como? Quando o profeta passava todos os dias lá, em frente, a mulher olhava para ele e disse: esse moço aí, nota 10. Isso aí tem Deus na vida dele. É bem diferente dos que eu tenho visto passar por aqui. E lá vai ele, vai embora. Daqui um dia ela vem e ele de volta. Olha ele. Aí ela chega e disse, não sei como o linguajar que ela usou, se chamou de amor ou de meu Senhor, porque naquela época não vou ouvir. As mulheres tratavam os seus maridos como Senhor. Mas como assim, pastor? Leia a Bíblia. Vai dizer que Sara tratava Abraão como Senhor. Um sinônimo de respeito. Não é porque fosse maior ou menor. É porque ela o respeitava como seu marido. Quem sabe aquela mulher disse, meu Senhor, tu tem visto esse moço que tem passado aqui? E o que tem? Olha, ele tem Deus na vida. É um santo homem de Deus. Eu tenho prestado atenção. Pois é, vamos fazer um lugarzinho para que ele possa reclinar a cabeça. Eu quero que você fique em pé nessa noite. E leve com você esta palavra.
Irmãos, você tem um lugarzinho para reclinar a cabeça? Você tem um lugarzinho para reclinar a cabeça? Aí você vai dizer para mim, pastor, eu tenho um travesseiro lá que é bem fofinho, pena de ganso, bom para reclinar a cabeça. A Bíblia diz que João era tão querido de Jesus que ele reclinava a cabeça sobre o seu. Aleluia. Andarabashura, manda cantarei mandaias, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você guarda as minhas palavras, disse Jesus, nós viemos e fazemos morada em você, eu e o Pai, nos fazemos morada em você. Mas aí teve alguém que disse, mostra-nos o Pai. E ele disse, mas eu estou há tanto tempo contigo, filhinho. Glória a Deus. Como é que tu vem dizer para mim, tu vem querer uma prova dessa e dizer, mostra-me o Pai. Quem vem a mim, vê o Pai, Felipe. Quem vem a mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus acrescenta em outras pronúncias, dizendo, olha, todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eles estarão comigo. Aleluia. Então eu convido você nesta noite, para tomar a partir de hoje como travesseiro da sua casa, do seu casamento, da sua herdade, tomar como travesseiro o colo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando você for deitar, você disse, Jesus, se não for muita ousadia, deixa eu deitar e ter um sono gostoso no teu colo hoje. Glória a Deus. Hoje tu serás o meu travesseiro, tá bom, Senhor? Glória a Deus. E quando você sentir que há alguém ao seu lado, lembre-se que é Ele que está ali com você. Amém? Amém. Que essas palavras nesta noite, elas venham morar em nossos corações, amados. Porque nós temos que atentar para essa tão grande salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Pois Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por você. Quando João descreve no capítulo 13, versículo 16, dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereça, ou quer dizer, não morra, mas tenha a vida eterna. Uma certeza incondicional, dizendo, tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho não para julgar o mundo, nem para que o mundo fosse julgado por ele, mas para que o mundo cresça nele, que ele é a ressurreição e a vida. E ainda que você esteja morto, viverá. Amém? Vamos orar ao Senhor? Se você, nessa noite, gostaria de ter um particular com Deus através da oração, eu lhe convido para sair do seu lugar e vir diante do altar. Se você quiser dobrar o seu joelho, melhor ainda.